Bom, nós vamos começar, então, esse 46º Bate-Papo Cultural. Olha como nós estamos, né? Com número alto. E com esse tema bem bacana, com a Tânia Pacheco. Ela veio lá do Rio de Janeiro. Quem descobriu a Tânia foi a Kísia, quem eu agradeço muito. Ela que mandou um e-mail e falou, olha que legal isso. E eu embarquei nessa, né, Tânia? E eu acho que ela vai ter, assim, bastante coisa para contar para a gente, porque ela, além de fazer um trabalho bastante importante na Fiocruz, ela tem uma militância num blog que tem feito, assim, tem sido uma referência, né, para quem é ligado nessas questões todas aí que parece que estão na moda, né, de quando a gente não concorda, a gente manda matar. Né? Né, Tânia? Acho que é uma coisa feia desses tempos e que ela tem tido uma militância bem bacana, especial lá com os pescadores, que ela estava me contando, com um grupo de liderança. Então, queria te convidar, Tânia, para vir aqui na frente. A gente senta aqui. E a ideia do bate-papo, Tânia, é ser uma conversa, né? Que as pessoas também possam ir tirando dúvidas, possam ir te perguntando, e com isso a gente fazendo desse momento uma aproximação entre as pessoas que estão pesquisando, que estão aí estudando alguns temas, e nós, né, que estamos aí na comunidade querendo nos alimentar dessa experiência. Tá bom? Tudo bem. Você sentar ali, para ajudar a fundadora, né? Melhor é que podia não sentar. Quer não sentar? Beleza. Então, melhor o microfone sem fio. Pode ser. Pode. Gente, enfim, legal estar aqui com vocês. E minha primeira vinda a Rio Claro, que me deu um grande susto em termos de calor, inteiramente inesperado, mas legal a gente estar aqui. Eu, na verdade, quer dizer, eu queria que a gente conversasse. Mas para a gente conversar, eu queria antes mostrar algumas coisas e dizer algumas coisas das quais, como eu vejo as coisas, como eu sinto as coisas, e a partir de que lugar eu olho o mundo, que eu acho que isso é importante também para a gente se entender. Então, na verdade, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, na verdade, Felipe, pode, por favor, não é bem dizer, né? É mostrar um poema de um cidadão, aliás, paulista, chamado Oswald de Andrade. E eu acho esse poeminho uma gracinha, né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol e o índio teria despido o português. Não é uma brincadeira. Aliás, como a maioria absoluta das coisas que o Oswald fazia. Nem eu estou trazendo isso daqui como uma brincadeira, né? Estou trazendo que isso é sério pra caramba, porque isso, de uma forma, como se fosse uma piada, como se fosse, na realidade, uma daquelas descobertas, digamos assim, que o Oswald fazia e com as quais ele saía brincando, mas na realidade, se a gente fosse ver, tinha muito pouco de brincadeira ali, né? E tinha muito mais de coisas para a gente parar e pensar, que é o caso disso daí. Então, a partir disso daí, eu queria que a gente começasse a conversar. Se a gente está dizendo óbvio, e vou me permitir em alguns momentos dizer o óbvio, mas exatamente dentro dessa ótica de vamos nos entender, e para a gente se entender, eu preciso, antes de mais nada, dizer quem sou eu e o que eu penso, né? Eu vim lá do Rio de Janeiro, que vocês não conhecem. Como é que se dá a formação dessa sociedade nossa, né? A gente sabe muitíssimo bem, ela é eurocêntrica, ela é branca, ela é cristã e ela é patriarcal. Isso daí são exatamente as marcas, né? A partir do momento em que, lamentavelmente, chovia
e o índio não despia o português, o que resultou, pelo menos nos primeiros 100 e tantos anos, e na realidade continua até hoje, mas foi isso daí. Vamos lá, Felipe, por favor. As coisas vão mudar um pouquinho com a chegada de um outro contingente. Quer dizer, a gente tinha aqui os índios, chegam os portugueses e, de repente, chegam outros, que são os negros, né? E esses negros vão chegar aonde? Eles vão chegar, essa citaçãozinha aí, a gente vai ver uma outra, é exatamente de um frade que andou pelo Brasil em 1700 e pouco. E a primeira informação que ele nos dá sobre a mentalidade dos nossos colonizadores é essa. Feita a escolha da melhor terra para a cana, a roça se queima-se e alimpa-se, tirando-lhe tudo que pode servir de embaraço. As fornalhas dos engenhos são bocas verdadeiramente estragadoras de matos, mas o Brasil, com a imensidade de matos que tem, pode fartar, como fartou por tantos anos, e fartará nos tempos vindouros a tantas fornalhas. Curiosamente, é o que a gente está vendo, ainda hoje, né, no século XXI, com a caminhada, por exemplo, da pecuária e depois da monocultura da soja, do eucalipto, etc., partindo do sul para o norte e fazendo exatamente isso aí. Uma outra citação desse cidadão, desse padre, é essa daí. No Brasil costumam dizer que para o escravo são necessários 3 letras P's a saber: pau, pão e pano. Alguns senhores fazem mais caso de um cavalo que de meia dúzia de escravos, pois o cavalo é servido e tem quem lhe busque capim, tem pano para o suor, sela e freio dourado. Então, isso para mim é outra marca. Eu estou trabalhando exatamente com imagens. A primeira imagem que a gente trabalhou foi aquela do Oswald, né? Agora, do europeu chegando e de como nessa conjuntura se insere, de repente, não só o tratamento do território, mas também o tratamento do negro dentro desse território. Por que eu estou querendo falar disso? Estou querendo falar disso para começar a mostrar para vocês algumas questões. Aquilo ali é o mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, que eu coordeno na Fiocruz, e que está na internet. Depois eu vou dar para vocês o endereço, se vocês quiserem. Hoje ele já está com mais conflitos do que isso aí. Isso daí era, naquele momento, ele estava com 364 conflitos, dos quais 274 tinham a ver com a luta pelo território, que é, a meu ver, a grande questão do país nesse momento. O IBGE nos diz, né, hoje, baseado no último censo, que a gente tem cerca de 17% das pessoas deste país vivendo no campo, na zona rural. 83 ponto qualquer coisa vivendo nas cidades. Se a gente olha, no entanto, esses conflitos, o que a gente vê aí é que a relação urbano-rural deles é exatamente contrária a isso. A gente vê quase 61% dos conflitos acontecendo na zona rural, a gente vê 31% dos conflitos na zona urbana, e a gente vê, no que eu chamei ali de indefinida, 8,17% dos conflitos. Por que esse indefinida? Porque são, por exemplo, questões como Altamira, onde, de repente, rural e urbano estão extremamente misturados, né, numa realidade só. Se a gente for olhar melhor por que esse território está sofrendo e o que está acontecendo com esse território hoje, neste país,
a gente vai descobrir o seguinte, e esses dados são interessantes, porque, na realidade, na maioria absoluta dos casos ali que a gente está vendo, 52,86%, os conflitos envolvendo terra e território são identificados pelas pessoas, pelas comunidades que os vivenciam, como atribuídos à atuação das entidades governamentais. Agora, como é que essas entidades governamentais atuam aí para elas serem responsabilizadas? Em muitos momentos, elas são, na realidade, as pessoas, os agentes que estão provocando os conflitos. Agora, na maioria das vezes, a atuação delas é muito mais por omissão, é muito mais por simplesmente permitir que o conflito se estabeleça e ignorar o conflito, por corrupção, enfim, pelas mais diversas razões. Se a gente for olhar o que está atrás dessa omissão, o que está atrás dessa corrupção, o que está atrás disso tudo, a gente vê lá, em primeiro lugar absoluto, uma coisa chamada monocultura, com 33,67%. Que a gente não precisa entrar muito em detalhes, porque a gente sabe o que está acontecendo de monocultura nesse país, né? A gente sabe como é que está se dando a expansão, que já chegou ao Amazonas, que já chegou ao Piauí, que já, enfim, é um tentáculo que vai subindo, vai tomando conta do território, agora vai fazendo algo muito pior, porque é tratar esse território como se ele fosse um vazio de gente. Então, quando esse tentáculo sobe, ele sobe, na realidade, como se ele fosse uma reta escavadeira e fosse simplesmente limpando, entre aspas, tudo que tem à frente. E esse tudo que tem à frente envolve, vou repetir, gente, seres humanos. Depois da monocultura, a gente vai ter aí, por exemplo, barragens hidrelétricas, e todo mundo aqui já ouviu falar, antes de mais nada, por exemplo, chamada Belo Monte, né? E eu não sei se vocês sabem, mas para a Amazônia, pegando não só a brasileira, mas majoritariamente a brasileira, mas pegando também um pouquinho ali da Amazônia peruana, tem 152 hidrelétricas planejadas, apenas. Essas hidrelétricas não vão absolutamente surgir do nada e ocupar o espaço que é hoje ocupado por um rio, tranquilamente. A gente tem madeireiras com 13,47, e a gente lembra lá do Antonil, né? Exatamente, as madeiras continuarão a forra. Como é que ele usa? Oh, meu Deus, qual é a palavra que ele usa? O verbo? Começa com F. Enfim, elas irão alimentar tantas fornalhas quanto... Bom, isso daí a gente vai vendo, hidrovias, rodovias, indústria química de petróleo, mineração, garimpos e siderurgia, pecuária, termoelétrica, isso daí agrotóxicos e transgênicos, atividades pesqueiras, de pesca industrial, evidentemente, e carcinicultura. Enfim, isso daí a gente está vendo que quem é que está por trás daqueles conflitos, quem é que está por trás daquela luta pelo território e quem é que está, de fato, sendo o agente do capital, como é que o capital está lançando, dando os nomes aos bois, seus tentáculos nesse país. É a partir disso daí que eu queria introduzir, então, esse conceitinho de racismo ambiental. O que é racismo ambiental, afinal de contas? É exatamente o que está escrito ali. São injustiças sociais e ambientais que recaem privilegiadamente sobre determinados grupos discriminados por sua raça, origem ou cor. Por exemplo, dar um exemplo bem banal para vocês, né? A Aracruz Celulose chega no Espírito Santo,
No Espírito Santo ela tem de tudo. Ela tem desde, enfim, brasileiros, entre aspas, brancos que moram no Espírito Santo. Ela tem italianos pra caramba, grandes colônias de italianos, principalmente ali naquela região onde ela vai atuar. Ela tem quilombolas, ela tem povos indígenas. Quem é que ela vai botar para fora da terra para plantar eucalipto? Será que ela tentou comprar terra de algum italiano? Será que ela tentou expulsar algum fazendeiro brasileiro, entre aspas? Não, ela foi simplesmente acabando com os quilombos, ela foi acabando com as terras indígenas. Não sei se vocês se lembram de uma coisa chamada napalm, usado na guerra do Vietnã, desfolhante. Uma das coisas que a Vera Cruz, celulose, utilizou no Espírito Santo para preparar o terreno mais rapidamente para o eucalipto foi exatamente o princípio ativo do napalm, ou seja, a química do napalm, o produto básico do napalm. Com essa coisinha na cabeça, com essa ideia na cabeça, que pode ser evidentemente uma invenção mentirosa minha, vamos ver como é que isso ali bate naquela brincadeira que a gente estava olhando. Quem são as pessoas mais atingidas por esses conflitos? Primeiro, a gente vai ver, em primeiro lugar, moradores urbanos em áreas de risco, aos quais a gente vai voltar depois. Em segundo lugar, quase juntinho, na realidade, grudado, a gente vê ali agricultores familiares, geraizeiros, faxinalenses, e poderia ir a outros junto com eles ali, fundos de pasto, fecho de pasto, etc. e tal. Se a gente continua, a gente vai ver logo em seguida, com o mesmo número, aliás, povos indígenas. Os povos indígenas, nós vamos em seguida para quilombolas, vamos para pescadores artesanais, marisqueiras e catadores de caranguejo, vamos para ribeirinhos e extrativistas, seringueiras, quebradeiras de coco, etc, etc. Então, na verdade, o que a gente está vendo ali, eu falei que eu queria voltar depois para a zona urbana, mas antes eu quero parar ali naqueles agricultores familiares, geraizeiros, faxinalenses, etc, etc. Por que eu quero parar? Por um motivo muito simples. Quer dizer, para o quilombola, hoje a gente ainda tem uma dificuldade monstruosa de que as comunidades se reconheçam como quilombolas. Não sei se vocês têm essa realidade aqui, mas Brasil afora, dependendo da região, isso daí é tremendamente, né? É como se fosse uma vergonha, inclusive, às vezes, você ser quilombola. Então você repudia, você se nega a se auto-identificar como quilombola. Às vezes não é nem por isso, às vezes é também, por exemplo, no norte de Minas. No norte de Minas existe uma coisa linda no norte de Minas, que é o seguinte: no norte de Minas você tem quilombolas, de mais de um quilombo, você tem o povo Chacriabá, indígena, você tem os faxinalenses, que são na realidade, os faxinalenses, desculpe, os vazanteiros, faxinalenses lá no sul, os vazanteiros, que são na realidade os ribeirinhos do São Francisco, que tem esse nome no norte de Minas e na Bahia, e você tem os geraizeiros. Agora, o que acontece? Agora, por exemplo, eles trabalham muito juntos, eles estão muito juntos, e a identidade, tirando os Chacriabá, que são os indígenas,
a identidade de geraizeiros, a identidade principalmente de vazanteiros e de quilombolas, ela está muito misturada, porque muitos ali são vazanteiros e quilombolas. Não é à toa que eles fizeram agora uma retomada, e chamaram de retomada, como os indígenas chamam, juntos. 3 quilombos se juntaram com os vazanteiros e simplesmente ficaram pau, né, dando um grito, um negócio lindo. Tem uma filmagem na internet muito bonita, inclusive, que eles dizem exatamente, entendeu? Vazanteiro e quilombola unidos jamais será vencido. E um negro, um velhinho negro maravilhoso, dá a coisa fincando, isso de madrugada ainda, raiando o dia, finca a estaca no chão. Então, quando a gente está olhando aquilo ali, a gente está olhando, na realidade, algo muito misturado. Que grande parte desses quilombolas é agricultor familiar, ou é vazanteiro, ou é geraizeiro, enfim, as coisas se misturam. Quando a gente olha para aqueles moradores urbanos em áreas de risco, o que a gente tem de fato se a gente parar para pensar? Rio de Janeiro, né, por exemplo. Rio de Janeiro, a gente estava conversando, ainda há pouco a Tereza estava lembrando, inclusive, o processo de higienização do Rio de Janeiro, que foi mais brando que o de São Paulo, digamos assim, inclusive, mas foi um processo de higienização onde as pessoas, leia-se, os negros, os ex-escravos, que foram libertados para irem para o meio da rua buscar como sobreviver, porque absolutamente ninguém pensou nisso, eles vão sendo usados, mas ao mesmo tempo que eles vão sendo usados, daqui a pouco eles não se precisa mais deles. E em cidades, São Paulo, muito mais que o Rio, que tem a pretensão de refazer a Europa, né? Está lá o Jardim Europa, está lá Higienópolis, não estão absolutamente, aliás, o nome é belíssimo, Higienópolis. A ideia era o quê? Era, nós somos civilizados, nós somos brancos europeus e nós queremos exatamente recriar a Europa. Então, por isso que eu digo que o processo de higienização em São Paulo foi muito mais violento do que o Rio. Que eles foram realmente para os cortiços, eles começaram a descobrir doenças nos cortiços que não existiam, eles foram empurrando na marra e expulsando. E no Rio houve pelo menos a brecha de, não, vocês vão para as favelas, e foram empurrando aos poucos. Quando você empurra essa turma que fica, de repente, sem ter condições de... Suponhamos, né, que eles tinham condição de vida razoáveis, mas de repente eles não têm mais nenhuma condição de vida. Aí é que está a questão. Quando você começa a empurrar, elas vão ter que ir para algum lugar. Então, para onde que elas vão? Para onde elas podem? Para onde o branco não quer ir, meu Deus? E onde é que o branco não quer ir? É realmente para onde? Inicialmente para a favela, para os lugares, de repente, onde você tem mangue, onde você tem lamaçal. E conforme a cidade vai crescendo, você vai indo cada vez mais para o bairro distante. Do bairro distante, você vai para o lixão. Do lixão, você vai para a zona onde tem rejeitos químicos altamente contaminantes. Enfim, você vai cada vez mais sendo expulso e sendo empurrado para o não viver, para um não ter direito à dignidade, não ter direito à cidade, não ter direito à moradia digna, não ter direito à vida na realidade. Porque quando você está empurrando essas pessoas, você está empurrando essas pessoas para a morte. E aí eu já não estou falando mais só em negro, inclusive. Eu estou falando em negro, eu estou falando, de repente, em alguns poucos indígenas, eu estou falando em nordestinos, muitas vezes negros, muitas vezes branquinhos, mas que também vieram, de repente, para o Sul Maravilha à procura de trabalho, etc., etc., e que, de repente, começam a ser tratados da mesma forma, como não brancos. Ao contrário disso, por outro lado, há um outro movimento,
E qual é esse movimento? É porque aonde é que foi parar aquela gente toda que a escavadeira simplesmente foi passando por cima e derrubando? Pode ser que, durante algum tempo, eles até fiquem lá realmente porque precisa de alguém para puxar a árvore, para quebrar madeira, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas daqui a pouco eles são inúteis. Inúteis, inclusive, porque o agronegócio, por exemplo, ele é fundamentalmente mecanizado. Então, o que ele vai fazer daqui a pouco? Ele simplesmente vai empurrar. Aquela gente que não era vista, que é invisibilizada, e é invisibilizada não é só para esse capitalista, não. É invisibilizada para nós. Porque é invisibilizada na Rede Globo, porque é invisibilizada nos grandes jornais, porque se você abre um estado de São Paulo, você vai ler lá na página de opinião, como você lê no Globo, no Rio, como você lê no estado de Minas, como você lê Brasil afora, os Ali Campbell da vida, os Dennis Lehrer Rosenfield da vida, os Demétrio Magnoli da vida, exatamente com o mesmo discurso de que aquelas criaturas são entraves ao desenvolvimento e que têm que ser tiradas do caminho para que haja progresso e desenvolvimento nesse país. Onde é que elas vão parar? Ou elas resistem, como tentam resistir lá os Kaiowá-Guarani, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, e vão sendo mortas um a um, ou vão se suicidando um a um, que é o que está acontecendo com os adolescentes deles. Todos os casos de suicídio de adolescente indígena no Brasil no ano passado foram todos, aliás, de suicídio indígena, foram todos de adolescentes Kaiowá-Guarani, todos em Mato Grosso do Sul. 54% das mortes de indígenas nesse país aconteceram em Mato Grosso do Sul no ano passado. E esse número não é novo. Esse número é um número que se mantém ano a ano e que cresce ano a ano, apesar de todas as críticas, apesar do terror que isso significa. E aí eu quero mostrar um treco para vocês. Isso aqui, essa porcaria desses 33,67%, se referem exatamente a um tipo de gente que é 0,04% da população do Brasil. Ao todo, são 800 e caquerada, em torno de 850 mil pessoas. 4 vezes, se não me engano, a população dessa cidade, não? Hein? 190 mil. Tá, pouquinho mais, né? Então, o Brasil inteiro tem cerca de 850 mil indígenas, porque eles estão, né, sendo protegidos, estão aumentando, que estava muito pior. Há 10 anos atrás, o número era muito menor do que esse, né? Eles cresceram razoavelmente. E, apesar disso, 33,67% dos conflitos envolvem esses gatos pingados. Que são o quê? Quantos habitantes tem São Paulo? Cidade de Tiradentes, se duvidar, tem mais do que isso. Enfim, onde é que esses caras vão se meter? Eles vão se meter também na cidade, né? Então, seja lá como for, quem está na cidade já está sendo expulso para fora da cidade, ou pelo menos para o mais longe possível da cidade, que tem que ser bonita, rica, com os padrões já não tão europeus, muito mais americanizados, etc. e tal. O que esses infelizes ainda vão vir fazer na cidade? Onde é que eles vão se enfiar na cidade? Antigamente você tinha um serviço de alto-falante da Matriz, Nordeste, principalmente quem viajava pelo Nordeste, ou se alguém aqui é do Nordeste, mas eu sempre, não sou, mas sempre gostei de andar para lá. Você tinha o serviço de alto-falante do Matriz, né, chamando gente para vir, para trabalhar no Sul Maravilha, etc., em São Paulo, etc.
Pô, hoje não existe mais isso. Hoje a cidade quer fazer isso com esses caras. Não é à toa que o racismo na internet contra o nordestino chegou à estupidez que chegou atualmente. Se a gente olha aquele quadro ali e considera, como eu falei há pouco, que são 850 mil, a gente fica meio espantado, né? Porque, ao contrário do que a gente pensa, esses caras não estão lá no meio do mato, não. Esses caras estão espalhados e espalhados brigando. Por quê? Se você bota o dedo na ferida, você bota o dedo na ferida tranquilamente. Nordeste, por exemplo, você tem índio pra caramba no litoral. E está chegando lá o que? A indústria do turismo. E o que ela faz com os pescadores, sendo que muitos dos povos indígenas, como os dos quilombolas também do litoral do Nordeste, são pescadores artesanais, é óbvio que eles vão ter que ser expulsos, né? Se você vai descendo, você tem a mesma configuração. Se você vai lá para o meio, você tem uma doideira, enfim, de acontecendo aqui de todas as formas. Você vai subindo e você vê aqui um impacto. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês o que eu estou tentando, mas essa mão assim que vai subindo e que vem subindo para cá e que vai entrando em conflito com tudo isso, e que aqui ela também vem do mar para dentro. Está claro o que eu estou tentando dizer? E como é que essas pessoas são tratadas? A gente estava trabalhando com 364, se não me engano, conflitos, né? 119 estão lá, envolvendo povos indígenas. Estão espalhados. Se a gente, por outro lado, vai ver o que isso daí significa, em termos de saúde, a gente vê lá, da mesma forma que a gente viu no outro lá, a questão das entidades governamentais, a gente vai ver lá, piora na qualidade de vida. Piora na qualidade de vida, é óbvio, ululante, e também como a questão das entidades governamentais não aparece nunca sozinho. Piora na qualidade de vida mais alguma coisa. E o que é esse mais alguma coisa? A gente tem lá em cima, por exemplo, acidentes, desnutrição, doenças não transmissíveis, doenças transmissíveis. Doenças transmissíveis, depois eu quero voltar, fazer um breve comentário. Falta de atendimento médico, suicídio, insegurança alimentar lá embaixo, outros. Por que eu estou dando um pulo? Porque aqui a gente tem diversas espécies de violências. Ameaça, assassinato, coação física, lesão corporal. Acontece que se a gente somar 38, arredondando, com 10 são 48, com 12 são 60, com 15, 82, são 75 formas diferentes de violência, aonde muitas vezes o que começou com ameaça acabou se tornando coação física, lesão corporal e virou assassinato. Uma outra piadinha. Doenças transmissíveis. A maioria absoluta dessas doenças transmissíveis são com mulheres indígenas. A maioria absoluta no chamado arco do desmatamento. A maioria absoluta são doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV. Dos madeireiros, dos garimpeiros, dos operários que vão levados para lá, para desmatar, para queimar, para fazer os belos montes da vida. A idade da prostituição e da pedofilia. Aliás,
Hoje chegou uma notícia chocante, realmente, também, sobre pedofilia indígena. A idade chegou a 10 anos. Ela começou com 16, ela foi caindo para 14, para 12. Hoje, a idade que os caras querem é 10 anos. Para crianças indígenas, principalmente. O outro dado interessante está aqui. Suicídio 2,69. Por quê? Por um motivo muito simples. Não tem um suicídio sequer ali que não seja indígena. Todos eles são indígenas. Aqueles mesmos 850 mil. A gente está trabalhando e está falando muito no campo, né? Exatamente naquele lugar onde eu falei que, segundo o IBGE, tem 17%, se tanto, dos brasileiros vivendo aquela realidade. Aqui, se a gente olha São Paulo, isso aqui não dá nem para ver, teria que estar ao vivo, não estamos ao vivo, a gente pode até depois ver isso aí, mas se a gente abre isso aqui, isso é uma gama de conflitos. Rio Claro tem um honroso lugar no mapa. Infelizmente para vocês, mas tem. Está aqui. Aliás, Rio Claro. Embora o centro não seja nem ela, e talvez o centro não esteja, eu estava vendo hoje na estrada, nem onde devesse, porque o que está custando, o que consta lá como centro é Cordeirópolis. Mas eu acho que talvez, pelo que aprendi com o Sila no caminho, talvez o verdadeiro centro seja Santa Gertrudes, por acaso? Uhum. Não, mas não é o ser mais próximo, é o centro da cerâmica, não. Santa Gertrudes, no centro, né, das ceramistas aí. Então, vocês estão aqui pegando, aqui vocês constam como pegando as consequências de, né, a região, né? E aí, o que acontece? Isso aqui é um exemplinho que eu trouxe para vocês, evidentemente, por ser São Paulo. Aqui, a coisa é muito fácil de resolver, na realidade. Seria simplesmente vergonha na cara, digamos assim. A gente podia usar o termo vontade política, mas eu acho que o termo mais apropriado é vergonha na cara, porque a maioria absoluta daquilo ali, vocês sabem o que é? Contaminação química. Aliás, a maioria do que acontece, tirando o Vale do Ribeira, a maioria do que acontece em São Paulo é diferentes tipos de contaminação química. E na capital, então, é direto. Aqui eu trouxe só para vocês verem como é que é o mapa, mas quando a gente olha no mapa, aqui eu peguei exatamente em homenagem a vocês, né? Eu cutuquei lá o lugar onde Rio Claro estava citada, né? E aí abre essa fichinha dizendo o que é o conflito, etc, etc. E abre também a possibilidade de ver outros municípios atingidos, a ficha completa e os dados relacionados ao conflito, que tem desde o histórico dele até as fontes utilizadas, até outros materiais, etc, etc. E aí eu dou um exemplo ou outro para vocês, que é um exemplo do que vem acontecendo nesse país, não mais partindo do rural para o urbano, mas fazendo o caminho inverso. Ali a gente tem um município do estado do Rio de Janeiro chamado São João da Barra. Se a gente olha lá,
Está lá bonitinho, um pontinho no mapa. Só que, como eu falei antes, eu tenho a opção também de verificar se tem outros conflitos envolvidos aí nesse pontinho. Aquilo ali são 32 municípios do Rio de Janeiro, entrando por Minas adentro, até Conceição do Mato Dentro, onde está a mineração primária, que vai até Porto do Açu, que é o que está lá embaixo, tendo como principal proprietário um cidadão brasileiro chamado Eike Batista, vocês também já devem ter ouvido falar, e que conseguiu uma mágica nesse país, porque ele conseguiu, nesses 32 municípios, margeando um rio, cortando terra indígena, terra quilombola, gerazeiro, cidades, tudo. Ele conseguiu 32 licenças ambientais municipais, em 2 estados diferentes. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas isso é inteiramente possível. Se eu estou lidando com algo desse tamanho, que inclusive ultrapassa as fronteiras de um estado, atravessa outro estado e vai até o mar, eu tenho obrigatoriamente que ter uma licença, um empreendimento com licenciamento nacional pelo IBAMA. Isso aqui é uma luta que está envolvendo gente na ponta, inclusive aqui, diversos, porque tem Campos do Goytacazes aqui, tem Macaé, tem um bando de gente sendo expulsa, tem um bando de gente sendo tratado como lixo, etc. e tal. Lá na outra ponta também. E, infelizmente, aqui no meio tem um bando de gente, diversos prefeitos, muito satisfeitos da vida, porque o progresso está chegando. Eu estou juntando esse mapa com o racismo ambiental por um motivo bastante óbvio, que é o fato do quanto esse mapa ele tira a discussão sobre o racismo ambiental do abstrato, né, do terreno das ideias, e joga ele na nossa cara, pombas. Eu juro para vocês, eu nunca consegui falar sobre essa história sem me sentir profundamente revoltada, profundamente angustiada, profundamente com ódio realmente, com vontade de sair e sei lá o que fazer. E, por outro lado, também, esse mapa é uma arma. A gente tem que entender esse mapa como um instrumento que a gente precisa manter alimentado. E quando eu estou dizendo manter alimentado, atualizar, ajudar a atualizar informações, ajudar a informar novos conflitos, etc., etc. Porque talvez você pense que isso é uma bobagem, mas não, esse mapa já foi usado em algumas circunstâncias, por exemplo, pelo Ministério Público, em defesa das comunidades. Assim como o conceito de racismo ambiental está sendo usado magnificamente pelo Ministério Público do Espírito Santo contra uma indústria chamada ArcelorMittal. E o cara pegou uma coisa, um achado, ele realmente pegou, ele virou o seguinte, que é o que deveria ser usado, por exemplo, contra a TKCSA, na minha opinião. Ele disse simplesmente, vocês mesmos confessam que na Europa vocês jamais usariam a técnica que vocês estão usando aqui. Então, vocês estão usando essa técnica aqui porque vocês estão tratando as pessoas que moram aqui como subgente. Como gente que simplesmente pode ter a vida contaminada, arrebentada, etc., etc. E isso é racismo ambiental. E está certíssimo. Pô, e conseguiu. E está conseguindo em todas as instâncias, ele está ganhando.
Essa é uma luta que a gente tem que travar, gente. E que a gente tem que travar junto. Que é o bonito que está acontecendo em Minas. É essa junção, de repente, de indígenas, de quilombolas, de geraizeiros, de vazanteiros. E de gente que não é nenhum nem outro. Uma pessoa que eu amo, chamada Carlinhos Dairel, que é um cara lá do Centro de Agricultura Alternativa de Montes Claros, e que simplesmente, é uma pessoa que está lá na luta com os caras, entendeu? Que consegue, que o filho dele vai lá e faz vídeo para denunciar, e que eles estão batalhando. Brejo dos Crioulos está lá. Já ouviram falar de Brejo dos Crioulos? Já? É um dos quilombos atualmente mais em risco que tem. Porque eles estão fazendo a retomada na marra. Enfim. Eu queria mais ou menos fechar, não de todo, mas praticamente, com essa citação desse cara, que eu acho maravilhosa. O território é onde vivem, trabalham, sofrem e sonham todos os brasileiros. Ele é também o repositório final de todas as ações e de todas as relações. O lugar geográfico comum dos poucos que sempre lucram e dos muitos perdedores renitentes para quem o dinheiro globalizado, aqui denominado real, já não é um sonho, mas um pesadelo. Eu acho que Milton Santos sintetiza belíssimamente isso aí. Eu só queria fechar com uma homenagem a vocês e a alguns. Essa mulher aqui se chama Masileia, uma marisqueira da Ilha da Maré, Bahia. Essa menina é filha dela. Ela perdeu o marido há pouco mais de um ano, porque ele simplesmente foi posto para fora do hospital, dizendo que estava bom, ele tinha tido um AVC. Botaram ele para a porta fora, botaram ele de barco para a Ilha da Maré, e ele morreu, era um cara jovem. Esse cara aqui se chama Crispim, é um quilombola de São Francisco do Paraguaçu, jurado de morte, que algumas vezes já quase foi, e continua lá. Aquela velha lá em cima é a matriarca de um lugar paradisíaco no Ceará, onde também é aquele menininho que está lá na jangada, chamada Prainha do Canto Verde, onde finalmente, no final do ano retrasado, início do ano passado, a comunidade conseguiu criar uma Resex, depois de muita luta, depois de muita ameaça de um canalha, de um especulador imobiliário, que é o dono da maioria absoluta das escolas de Fortaleza, e que simplesmente queria botar eles para fora na marra, conseguiu dividir a comunidade, quase consegue. Enfim, vamos parar por aí. Essa gente aí, essas fotos foram todas tiradas por mim, tem muito mais, mas essas pessoas são todas brasileiros, como a gente. E a gente tem muitas opções na vida para fazer. Eu acho que uma das opções, por exemplo, a gente ficar vendo a TV Globo, ficar lendo o Denis Léria Rosenfield, o Demetrio Magnoli, o Ali Camel, etc. E achar que a gente não tem nada a ver com isso. E que os Guarani Kaiowá estão sendo mortos, um atrás do outro, baleados na margem da estrada. Como, aliás, escreveu alguém para o meu blog há 2 semanas atrás, eles que saiam do caminho.
a gente pode também entender que cada um de nós, ao seu jeito, pode fazer alguma coisa para mudar isso. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. E se vocês quiserem, vamos conversar. A gente está aqui para isso. Obrigada, Tânia.